esse vídeo realmente é um vídeo coringa, sabe por quê? Quando a gente fala em bolo, tem alguns clássicos, né? Quando você fala em bolo, por exemplo, eu sei qual é a primeira coisa que a maioria pensa e lembra. Mas, por exemplo, não vou falar. Por exemplo, bolo de chocolate, bolo Floresta Negra. São assim, coisas que vêm na cabeça de imediato. São coisas populares e que normalmente todo mundo gosta. Mas uma coisa mais popular, a campeã de todas elas, sabe qual que é? O bolo de morango com chocolate. Aquele bolo clássico de morango com chocolate escuro. É aquele bolo que agrada a todo mundo. É um bolo que, quando bem executado, ele é um bolo que traz consigo assim um tanto a mais de felicidade. Porque todo bolo já é um carregamento de boas energias. Ainda quando ele não está muito bom, o bolo traz aquela expectativa, né? Como vai estar dentro, qual vai ser o sabor. Quando o bolo é bom e quando o bolo é bonito, então, ele representa uma quantidade enorme do evento, da festa, da comemoração, seja o que for. Às vezes é praticamente tudo, né? Então eu vou ensinar hoje para vocês como decorar um bolo tubo, um bolo alto de 4 camadas, mas você pode fazer de 3, você pode fazer até de 2 se você quiser. Tem um vídeo que ensina como subir o bolo e aí é com você. Então nós vamos decorar aquele bolo no qual eu ensino vocês como fazer o degradê na manteiga, como aparelhar o bolo, deixar ele rodadinho, perfeito, com cores, né? No vídeo eu faço com rosa, mas eu fiz com rosa, você pode fazer com tons de laranja, você pode fazer com tons em vermelho, você pode fazer com tons em azul, você pode fazer tons neutros, por exemplo, uma pessoa mais madura, ou uma pessoa meia idade, de perfil mais discreto, elegante. Você pode trabalhar com sobretons de marrom, do marrom claro até o creme. Fica incrível, é realmente uma técnica fantástica. Então nós vamos trabalhar esse bolo rosa com drip de chocolate marrom. Tenho o vídeo aula do drip para você fazer aquele drip perfeito, aquele drip que vai escorrer com elegância, que vai dar aquele movimento no bolo, aquele drip que tá na cara que aquele bolo é, como se diz no Brasil, coisa fina, sabe? Então tem o vídeo de como faz subir o bolo, tem o vídeo de como faz para dripar o bolo, tem o vídeo de como colorir e degradê o bolo. Eu vou ensinar a técnica de como você travar a fruta no bolo, de modo que isso fique seguro, de modo que isso possa ir e vir, de modo que essa fruta não caia, não escorregue, não mude de lugar, ok? E essa mesma técnica para fruta, ela é também uma técnica para outros elementos, né? Você tem suspiros, pavilovas, bombons, docinhos, confeitos, a técnica é a mesma. Quando você vai agrupar as frutas, algumas frutas você vai ter que cortar, né? Porque você não vai conseguir agrupar, especialmente quando a fruta é maior, e o morango não é nem em relação à proporção de um bolo, o morango não é nem uma fruta pequena, como um mirtilo, e nem uma fruta grande, né? Ela é uma fruta ali intermediária, né? Então, se você simplesmente amontoar e não fizer nada com os morangos, provavelmente vai ficar mal resolvido. Então, essa técnica eu ensino quando cortar, como combinar, de modo que você possa fazer um agrupamento bem bacana, com aquele amontoado de fruta que já dá vontade de comer, sabe? E essas frutas que são cortadas, elas também precisam passar por um procedimento. Elas precisam repousar, cortadas, no papel toalha, para que aquela umidade residual delas seja absorvida ali, para que depois que o bolo está montado, essa fruta eventualmente não comece a verter líquido. Isso nunca é bom, isso nunca é legal para o bolo. Então você, obedecendo algumas questões técnicas, dá para fazer, fica perfeito, o bolo consegue ter aquela vida útil, né? Que tem que ter, como eu falo, o bolo depois de pronto, ele tem que ter pelo menos ali 40 minutos para ir e vir, seja para onde o bolo for. E ele precisa ficar exposto na mesa, pelo menos por uma parte da festa, né? O Brasil é um país normalmente muito quente na maior parte do ano, se bem que hoje cada vez é mais comum ar refrigerado por todo canto,
Mas assim, ainda que o bolo fique pelo menos meia hora, pelo menos de meia a uma hora na mesa antes de ser cortado, até para que ele dê o ponto de corte, né? A gente já falou isso em outros vídeos. Então o bolo precisa aguentar um tempo, né? A gente não pode fazer nada que seja muito frágil, que antes de cortar vá se acomodar de uma forma diferente, cuja decoração vai mexer de lugar, ou vai entortar, ou vai embarrigar. Então tudo é pensado, especialmente para aqueles que querem aprender a fazer bolo, para começar a surpreender, encantar e serem requisitados para bolos, para encomendas de bolo, né? Essa pessoa que quer fazer uma renda extra, ela aprender a fazer um bolo que se comporte com segurança por um tempo, é um sossego, porque ela não vai ficar preocupada. É muito comum na carreira do confeiteiro, depois que ele começa a vender bolos, é muito comum, ele entrega um bolo e ele fica preocupado. Ai meu Deus, será que entortou? Será que derreteu? Será que embarrigou o recheio? Será que verteu água? Então não tem será. Existe uma técnica que te garante que isso não vai acontecer. E isso, gente, você compra um sossego. Você entrega uma mercadoria, você sabe que ela vai chegar, vai cumprir seu papel, vai dar tudo certo. E é nesse ponto, talvez, que esse canal se diferencia de alguns outros. Essa preocupação técnica que vai oferecer tranquilidade para quem fez. Tanto para quem fez, que vai usar na própria casa, com a própria família, ou que vai dar para um irmão, vai dar para um parente, para um namorado, quanto para quem já passou dessa situação e começou a vender, ok? Meu nome é Marcos Ocolaro, eu sou da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres, especializada em bolo de festa europeu. Curta o nosso vídeo, se você puder compartilha no seu Facebook, marca um amigo, ativa o sininho, faz sua inscrição e sempre dessa forma você vai ser notificado, avisado que tem vídeo novo. E assim, quanto mais esse canal cresce, mais tranquilo, a gente estava falando de tranquilidade, então aí mais tranquilo eu fico de dedicar cada vez mais tempo para compartilhar cada vez mais coisas com vocês. Eu vou precisar que vocês separem 20 morangos de tamanho médio, tá? Um ou outro um pouco maior, um ou outro um pouco menor também, se tiver na caixa. Esses morangos, eu vou dar mais que uma dica, essa é uma orientação, toda vez que você for usar morango ou qualquer outra fruta. Esses morangos, eles precisam estar lavados, secos, completamente secos em temperatura ambiente. Vocês viram que os morangos precisam estar secos em temperatura ambiente, por quê? Para ele não transpirar, para não criar água e isso prejudicar a adesão dele na manteiga. Depois que ele está grudado na manteiga, não tem problema, ele pode transpirar, né? Se você tirar o bolo e recolocar numa geladeira, quando o bolo pega uma frente quente, depois de estar numa área fria, não tem problema nenhum. O morango, uma vez fixado bem na manteiga, ele pode transpirar. Mas se ele for fixado, transpirado, aí ele vai soltar, tá bom? Nós vamos precisar de mais ou menos 150 gramas de buttercream. Tem receita no canal, ok? Vamos precisar, vai sobrar, nós vamos precisar de 200 ml de chocolate 75% derretido em ponto de drip. Tem um vídeo no canal. A gente vai usar ele mais ou menos a 40 graus, tá? E aí, você ainda vai precisar, se você tiver uma pinça de uso culinário, muito bom, e uma faca bem afiada de cortar legumes, ok? E o bolo já completamente pronto, limpo, a bandeja, né? Me refiro à bandeja limpa, o bolo completamente aparelhado. Tem vídeo de montagem, tem tudo isso também aqui no canal. Vai ter uma sobra no drip, derreter um pouco mais,
para que ele não vá perdendo temperatura enquanto você faz a aplicação no bolo, especialmente para quem está começando, porque quanto mais frio, mais grosso ele vai ficar. Então você começa ele fino, elegante, aí vai terminar grosseiro. Então por isso que eu dou essa orientação. E aí o que sobrar, você coloca um plástico filme e usa na próxima quando for fazer drip. Só às vezes corrige com um pouco de óleo de coco, talvez precise. O chocolate, depois de repousar, ele se reagrupa às vezes de forma diferente. E se você não for fazer drip novamente tão cedo, você usa o chocolate em outra receita. Simples assim, ok? O chocolate ele precisa ser bem agitado, tá? Para que ele homogeneize novamente, para que ele recupere uma característica que o chocolate, quando está bem temperado, que é isso aqui que nós estamos fazendo, recupere a elasticidade, tá? Sempre agita bem o chocolate. Quando tiver a 40 graus, 38 graus, já é hora de usar. Pessoal, tem um vídeo ensinando tudo sobre drip. Eu vou mostrar só um pouquinho, porque assim pouco trabalho. Às vezes daquela pessoa que já assistiu, você precisa relembrar. Então você deposita, ó, uma colher, eu uso uma colher de chá. É sempre o mesmo processo, eu uso uma colher de chá, deposito em tudo. E aí a gravidade faz o resto. Ó, vou depositar, esvaziar a colher e aí empurrar. O chocolate é um ingrediente que tem muita variação de acordo com o fabricante. Eu fiz quase 3/4 do bolo. Eu vou deixar curar. A ansiedade é o inimigo número 1 do confeiteiro, tá? Então, quando estiver subindo o teu bolo, dá o tempo para as camadas curarem. É a única garantia que você vai ter de ter um bolo retinho, bem construído. Quando estiver fazendo drip, você certifica da temperatura do chocolate. Faz uma parte, põe para curar, depois você toma. Não precisa fazer tudo de uma vez, porque aí você, se o chocolate esfriou, você vai poder aquecê-lo novamente, com calma. O bolo vai estar na temperatura perfeita para o chocolate fazer a parte dele, que é escorrer com beleza e terminar num drip bonito, homogêneo, sem variação de cor, com acabamento fosco acetinado, como um drip deve ser, como um verdadeiro drip deve ser. Ó, nós já terminamos. Eu vou deixar curar essa última parte. Muito bom, ó, o drip ele já tá pronto, tá? Olha só, olha que bacana. Se você quiser que o drip escorra mais, eu não quis. Você pode levar a temperatura do chocolate até 50 graus e ao invés de trabalhar com bolo a 4 graus, trabalha com um bolo a 8 a 10 graus. Ele vai escorrer um pouco mais. Mas eu não quis porque eu quis preservar, eu quis fazer essa combinação perfeita do drip, mas ao mesmo tempo com essa evolução do degradê. Eu vou explorar com a fruta mais ou menos do meio do drip para dentro, tá? Porque eu quero esse apelo de fartura, tá? Como a fruta estivesse quase transbordando do bolo, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui com o meu saco de confeiteiro. Necessariamente, não tenta fazer isso com colher, com espátula. Não vai dar um bom acabamento. Eu vou vir com o meu saco de confeiteiro e com a ajuda do torno, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar um aro perimetral de buttercream,
e depois eu vou completar. Então começo de fora para dentro e termino de dentro para fora, que é bem mais fácil. Por que que eu fiz de fora para dentro? Porque eu tenho controle. Para que eu estou fazendo isso? Isso aqui vai grudar o morango. Ok? Então agora nós vamos começar a colocar os morangos, tendo em mente que ele precisa ir variando de posição, e alguns nós vamos ajudar para que eles fiquem juntinhos, cortando. Então eu vou colocar isso um pouco mais para trás, para ficar bem em foco para vocês. Olha só. Então eu vou colocar uma leve pressão, tá? Ó, lembra que eu vou deixar quase, tá? Alguns eu vou preservar a folhinha, outros não. Esse aqui eu cortei pela metade, ó, como você pode ver. Espera aí. Ó, cortei pela metade. Aí uma coisa importante, olhando aqui para a direita. Quando você cortar o morango, eles já estão secos, mas aí se cortar, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, sempre secar. Ó a quantidade de água que sai, para que isso não saia na manteiga, tá? Aí eu vou colocar dessa forma e vou seguir instalando, né, por assim dizer. Se você precisar de um pouco mais de manteiga, você usa a tua manga de confeiteiro. Lembra que eu falei que alguns nós vamos cortar, uns pela diagonal, outros pela transversal, outros pela longitudinal, que é o caso desse, ó. Estou usando papel toalha como se ele fosse um carimbo. Que é para prevenir essa questão do líquido. Aí a metade você já deixa secando, deixa virada. Tá vendo, ó? Aqui é uma situação que ele ficou um intervalinho já maior, que já não me agrada. Então, ó, cortei desta forma, tá vendo o morango? Vou enxugá-lo. Vou colocar aqui, ó, um tanto de manteiga, de creme de manteiga, delicioso. Tem a receita. O vídeo do Buttercream é um vídeo que eu adoro, é um dos primeiros. E aí a parte de dentro agora, ó, ele já tá todo encaixado. Aí a parte de dentro você vai fazendo da mesma forma, encaixando, preenchendo, tentando preencher ao máximo as lacunas, como eu havia comentado com vocês. Cuidado, tá? Para você deixar um espaço que seja suficiente no meio para você posicionar o teu morango final. Pode e deve fazer como eu estou fazendo aqui, nesses vãos internos, porque o bacana é ele ficar farto, né? Eu vou com o saco de confeiteiro, ó, eu vou depositar um pouco mais de creme, tanto no centro quanto nas laterais, para que fique fácil de acabar. E vou colocar aquele morango que eu selecionei como sendo um moranguinho em formato de coração, já furado, então eu não vou ter que fazer pressão, para não ter o risco de trincar minha cobertura de manteiga.
que isso acontece? A cobertura de manteiga, quando ela está gelada, a cobertura de manteiga, ela é quase como um chocolate. Tem, inclusive, receita de buttercream emulsificado com chocolate, que eu vou passar para vocês. E tem também uma receita incrível de um creme fresco, seria o equivalente a um chantilly, vamos colocar assim, só que estável. Você vai fazer um bolo de creme fresco num lugar frio, até que dá. Você não vai conseguir decorar ele muito, porque o creme fresco, o chantilly, ele não é estável, né? Ele verte líquido depois, enfim, ele dá problema. Especialmente para esse tipo de formato de bolo, tá? Mas eu tenho uma receita de um creme fresco, que é um segredo nosso, que eu vou passar para vocês. Emulsificado com chocolate branco. Claro, ele não vai ser tão versátil para você aplicar decoração quanto o buttercream. Isso só o buttercream é. Mas você vai conseguir fazer um bolo nesse tipo, né, que é o bolo cilíndrico, que eu particularmente sou apaixonado, e você vai conseguir fazer com que ele, mesmo no calor, não fique tão frágil. Meu buttercream, ele transpirou um pouco, não tem problema, mas ele não tá mole, tá? Então, eu vou secar um pouquinho da transpiração, com muita gentileza, tá? Por conta daquela questão da adesão. Você vai passar o buttercream e vai fazer a adesão. Eu vou cortar um pouco da base, para que ele fique bem calçado, ok? E vou fazer a fixação. Aí você compõe com algum outro. Sempre respeita o tamanho, a borda que te sobrou para trabalhar da bandeja. Nunca ultrapassa a borda. Sempre fica um pouco para dentro. Sempre deixa um espacinho. Que é aquele espacinho, às vezes a pessoa vai pegar, ela precisa de um espaço para poder manipular o bolo. Transferir o bolo de um refrigerador para outro, do refrigerador para a mesa. Sempre, nunca esqueça, ó. Eu tô cortando, mas eu não ponho direto. Eu tô cortando e venho e seco a área do corte, para que você não prejudique a adesão, tá?